Olá, olá, seja bem-vindo ao Vida Gerir. Se essa mensagem fizer sentido para você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com um amigo. Se inscreve no canal e saiba que Vida Gerir é gerenciamento de vida para você alcançar a plenitude de tudo que Deus tem para você. Seja abençoado com essa mensagem. Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma mensagem. Muito feliz de estar aqui, voltando com as gravações pós a dieta para um exame que eu precisava fazer. E é uma gratidão muito grande de estar de volta, de estar podendo vir aqui e gravar os vídeos que eu tanto amo. Bom, hoje eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional para te ajudar a ser o melhor profissional. E eu vou te falar sobre 3 pilares para fazer com que você se torne o melhor profissional. Eu sou formada em gestão de processos gerenciais. Me formei nessa área devido à experiência que eu tinha, devido à minha carreira profissional, me levou para essa formação. Eu atuei por 10 anos dentro de uma clínica odontológica e escola de pós-graduação para dentistas, e lá dentro eu atuei como recepcionista, como coordenadora de cursos, atuei com o setor de vendas, auxiliar administrativo, e fui crescendo dentro de todas as áreas, até que eu me tornei gestora de uma equipe dentro desse local, que eu tenho tanta gratidão de ter feito parte dessa equipe e que me desenvolveu profissionalmente. O que acontece? Dentro dessa minha trajetória, eu fui me formando como profissional e eu fui vendo a dificuldade que as pessoas tinham em fazer algumas atividades devido à falta desses 3 pilares que eu vou falar para você que pode te tornar um melhor profissional. Mesmo quando eu não era gestora, eu sempre tive dentro de mim a questão de trabalhar para que a empresa crescesse. Então, se eu já tivesse, por exemplo, terminado as atividades que eu tinha programado para aquele dia, eu não era aquela pessoa que parava porque eu tinha feito todas as minhas atividades. Eu ia atrás de poder ajudar. Então eu ia em outros setores, eu via se precisava de alguma coisa, e dentro disso eu fui ganhando muita experiência e tive mentores dentro da minha formação profissional que foram essenciais para que eu entendesse um pouquinho melhor sobre pessoas, sobre o cuidado de pessoas, e boa parte desse desenvolvimento do que eu atuo hoje, do que eu gosto de fazer, tem relação com esse aprendizado, com esse eu ter aberto mão de achar que eu sabia tudo para poder receber conhecimento. Então esse é um ponto positivo, embora não seja um dos 3 pilares. Dentro do seu ambiente de trabalho, nunca ache que você já sabe mais que todo mundo. Você sempre tem a aprender com quem convive com você dentro da sua trajetória profissional. Então sempre vai ter alguém dentro do seu ambiente de trabalho, principalmente pessoas novas quando chegam, que vão poder contribuir com o conhecimento que talvez você ainda não tenha. Então, às vezes você está há muito tempo dentro de um mesmo ambiente e chega alguém de fora que pode agregar com novos conhecimentos. Então, é muito importante você sempre estar atento a ouvir o que o outro tem a falar. Então, eu sempre ouvi muito e eu sempre analisava aquilo que eu ouvia. Então alguém falava assim pra mim, ai Gabi, hoje um paciente saiu daqui reclamando. E aí, embora eu não fosse gestora ainda, eu sempre perguntava, mas por que ele reclamou? Será que a gente não podia ter feito diferente? E às vezes eu filtrava, tinha coisas que eu achava importante levar pra minha liderança para que a gente pudesse corrigir. Às vezes eu tava vendo algumas pessoas sofrendo com o processo. Então, assim, eu sempre procurei intermediar para que o trabalho fluísse e a empresa crescesse. Um outro ponto que é importante, eu ainda não estou falando sobre os 3 pilares, é você conhecer para quem você trabalha. O dono da empresa, ele sempre vai ter um direcionamento para onde ele quer que a empresa dele vá. E se você estiver caminhando contra esse desejo da sua liderança, do que vocês têm definido como meta, vai chegar um ponto que ou você vai se desgastar ou a empresa não vai reconhecer valor em você. Então não tem como a gente nadar contra a maré. É muito importante você conhecer qual é a visão e o direcionamento que a sua liderança quer que você exerça. Então, de repente, você está trabalhando em prol de um determinado projeto que não está de acordo com o crescimento e o desenvolvimento.
Então é muito importante você ter domínio e conhecimento de quem está acima de você. Quem são os seus chefes, quem são os donos da empresa. Isso se tratando caso você seja contratado por alguém. Mas se você for contratado ou não contratado por alguém, existem 3 pilares que vai te fazer crescer profissionalmente, e eu trago esses 3 pilares para a minha vida. Mas eu entendo que dentro da profissão, dentro do ambiente de trabalho, elas são extremamente indispensáveis. Nesses 3 pilares eu tenho a organização, a otimização e a comunicação, é o que eu chamo de COO. O que é a comunicação? Por que a comunicação ela é tão importante dentro do ambiente de trabalho? Porque dentro de um ambiente de trabalho, quando a gente tem mais pessoas envolvidas, existe muito ruído de comunicação e as informações pode ser que não chegue com tanta clareza. Então, dentro dessa experiência de 10 anos dentro de uma clínica, e a gente trabalhou na maior parte do tempo com mulheres, e vocês vão entender, não é nenhum preconceito com mulheres, mas a gente tem uma tendência a querer conversar mais, compartilhar mais, e às vezes esse compartilhamento traz alguns ruídos de comunicação. Então é muito importante a gente tomar cuidado como a gente se comunica e se comunicar, principalmente se comunicar, porque eu vejo que dentro do ambiente de trabalho muitas coisas não fluem porque a comunicação ela é limitada. Chega em mim, eu acho que não é pertinente e acaba morrendo em mim. Ou ao invés de morrer em mim, ela fica vivendo em mim sem que eu me comunique. Então, se hoje você tem algum conflito, alguém chegou e passou para você, olha, fulano falou que você podia fazer melhor isso daqui. E aí você acha, nossa, mas parece que o que eu faço já tá bom, é o que deveria ser feito. Por que será que ele comentou sobre isso? E aí as pessoas ficam rodeando, ficam remoendo estas coisas, ao invés de ir e se comunicar. Então isso causa desgaste profissional. Seria muito mais fácil se você falasse, por exemplo, assim, olha, fulano, já que você está me falando isso, que ele falou, você não topa ir lá comigo pra gente conversar a respeito? E aí você não causa um constrangimento em quem te contou e não também pega de surpresa aquela pessoa que falou algo sobre o seu trabalho. E aí você vai até lá e fala assim, olha, a respeito do meu trabalho, eu tô fazendo atividade desse jeito e ele falou que você sugeriu fazer de uma maneira diferente. Qual é o seu ponto de vista? Eu vejo que se as pessoas se comunicassem, teria muito menos ruído e muito menos achismo. E isso faria com que o trabalho fluísse muito melhor. Dentro de um ambiente de trabalho, é muito importante que a gente seja maduro para poder entender o que está chegando para nós, filtrar o que é pertinente e poder conversar a respeito disso. A conversa dentro de um ambiente de trabalho, ela gera muitas ideias, pode ser muito produtivo. Então, eu sempre, por exemplo, quando estava em meio a um conflito, sobre, alguém falou alguma coisa sobre você e aquilo estava me causando algum sentimento ruim, eu ia e eu conversava sobre aquilo e normalmente esse sentimento cessava. Então, é muito importante se comunicar. Mas a comunicação não somente para resolver ruídos, mas de repente você está dando treinamento para alguém e você percebe que essa pessoa não está entendendo muito bem aquilo que você está passando para ela, não está fluindo o treinamento, e aí tem pessoas que vai direto para o superior e fala, olha, tô treinando lá o fulano, mas eu acho que não vai dar certo não. E aí eu te pergunto, não seria mais fácil entender quais são as dificuldades dessa pessoa que você está treinando? Então, para mim, era algo muito automático. Eu tô ali conversando com alguém, eu vejo que a pessoa não tá entendendo e eu falo pra pessoa assim, eu tô percebendo que parece que não tá fluindo muito. Você tá concentrado? Tem alguma coisa acontecendo? O que eu posso fazer para você entender melhor? Você não quer escrever? E aí eu conversava com a pessoa, eu falava pra ela, olha, eu tô sentindo que você não tá entendendo muito bem. E aí ali a pessoa retribuía essa comunicação. Ela falava assim, olha, realmente eu não tô entendendo muito bem porque hoje eu não tô com cabeça pra aprender, aconteceu algumas coisas na minha vida pessoal, peço desculpa pela distração. E ali a gente resolvia a situação. Ou de repente a pessoa falava assim pra mim, olha,
realmente do jeito que você tá me mostrando, eu não tenho facilidade de aprender, eu preciso fazer e você tá me mostrando com a demonstração, eu não aprendo muito fácil, eu preferia pegar no mouse e ir ali fazendo. Então eu vejo que se as pessoas falassem, expressassem o que elas estão sentindo, seria muito melhor. Talvez no ambiente de trabalho, eu sempre percebi isso, só que eu não gostaria de expor nenhuma situação. Então eu vou trazer esse exemplo, por exemplo, para o meu ambiente familiar. Nós, mulheres principalmente, temos muito a questão de querer que as pessoas façam por nós coisas que a gente não fala que nós queremos. Então, chegou lá, um exemplo simples, tá? Passei por esse período de dieta, esses 15 dias, em que eu não podia comer tudo aquilo que eu queria devido a um exame que eu precisava fazer relacionado ao meu tratamento, de um problema de saúde que eu tive. E aí eu poderia ficar desejando que o meu esposo viesse e me desse um chocolate, uma cesta de chocolate, coisas que eu estava restrita a comer, e ele falasse, olha, vida, eu pensei em você, e aquilo que você não podia, agora eu sei que você pode, eu fui lá e eu pensei em você e te trouxe uma cesta de chocolate. E aí, se eu não falasse nada, ele podia não fazer e eu ficar com aquele sentimento, isso vai gerando um desgaste. A questão da comunicação, volto a repetir, não é só pelo desgaste, mas eu tô trazendo um exemplo para o meio familiar, porque a gente falta muito dessa comunicação e a gente sofre muito por não comunicar aquilo que a gente quer. Então, para você eliminar esse sofrimento da sua vida e ser uma pessoa que tem mais autorresponsabilidade, que vai atrás do que você quer, ao invés de se fazer de vítima, foi um dos posts que eu fiz no meu Instagram essa semana, seria o caso de chegar e falar. Então, o que eu fiz, né? Nesse período de dieta, eu falei, vida, eu não espero nada mais, nada menos do que uma cesta de chocolate a hora que eu sair dessa dieta para eu poder me sentir melhor, porque tá muito difícil esse período. Eu falei. Chegou ontem, ele chegou aqui com a minha filha trouxe uma sacola de chocolates, eu fiquei super feliz. E ao invés de eu me frustrar e ficar pensando que o meu marido não trouxe pra mim a cesta que eu queria, não. Eu já comuniquei, ele já trouxe, estava tudo resolvido. E isso traz muita praticidade, muito bem-estar para nossa vida. Então, no ambiente de trabalho, é importante você prezar por essa comunicação. Mas entenda que tem momentos que você tem que ser sábio na sua comunicação. Às vezes você sabe de coisas que você não pode expor para que isso não gere um desconforto. Você também não pode fazer da sua comunicação um gerar conflito entre pessoas. Então eu sempre tomei muito cuidado. Sempre que eu ia falar com alguém sobre algo que outra pessoa tinha trago para mim alguma informação, eu conversava, olha, você acha que se eu for falar com ele a respeito disso, ele vai ficar chateado em saber que você compartilhou comigo? O que você acha? Porque daí se eu fosse falar com a pessoa, eu não gerava desconforto para quem me contou. Então assim, só que eu não fazia disso, uma picuinha que ouve aqui, que leva ali. Não, eu tornava disso uma coisa prática mesmo, uma solução. Então a comunicação, ela pode gerar muitos benefícios dentro do nosso ambiente de trabalho, mas também na nossa vida pessoal. Era muito importante que a gente sempre comunicasse aquilo que a gente está sentindo, que se a gente percebesse uma situação de conflito, a gente pudesse expressar o que a gente está vendo, visualizando, para a gente resolver aquela situação, ao invés de ficar imaginando, pensando, esperar o problema acontecer pra gente falar, eu tava vendo mesmo que isso ia acontecer. Cara, que comentário desnecessário você ter a noção de que aquilo podia acontecer, deixar acontecer o conflito ao invés de antes comunicar que aquilo poderia acontecer. Então, a comunicação ele é um dos pilares para te fazer um profissional melhor. Então, quando você comunica, você expressa todo o seu conhecimento, você adquire conhecimento por comunicar aquilo que você gostaria de saber, ao invés de ficar esperando a pessoa transmitir aquele conhecimento para você. Então, a comunicação, ela abre portas, ela facilita, mas é importante ter uma comunicação sábia para não gerar conflito. É essa comunicação que eu quero promover como um dos pilares para você crescer profissionalmente. Segundo ponto para você crescer profissionalmente, organização. É muito importante você saber se organizar dentro de um ambiente de trabalho.
eu trabalhei com atendimento ao cliente. Muitas coisas da minha rotina não eram coisas que estavam previstas para eu realizar. Então eu tinha lá, em todas as atividades que eu fiz, eu sempre tinha demanda de coisas novas que chegavam. Então eu tinha a minha rotina, o meu checklist, atividades que eram atribuídas a mim, e eu tinha uma série de atividades que surgiam ao longo do dia. Então quando eu estava na recepção, tinha o paciente que não podia fazer o agendamento naquela determinada hora, porque ele tinha que verificar se ele ia ter algum compromisso, para me avisar se ele poderia ou não fazer aquele agendamento. Se eu deixasse o paciente ir embora e não anotasse nada, podia ser que ele não me ligasse, eu também não ligasse para ele, e ali a gente perdesse contato com aquele paciente. Ah, mas a consulta é dele. Só que daí eu também tinha um processo que eu tinha que me preocupar com todos os reagendamentos dos pacientes que não estavam marcados. Então, uma vez que eu não tivesse me preocupado, eu seria cobrada disso depois. Por que fulano não ficou agendado? E a gente tinha todo um controle dessa remarcação de consultas. Então, para eu não esperar chegar no ponto de ser cobrada, eu já otimizava o meu trabalho. O terceiro pilar é a otimização. Então eu me organizava, eu marcava, anotava. O melhor meio de organização é a anotação. É você anotar tudo aquilo que está sendo passado para você organizar a sua rotina. Então eu sempre marcava, por exemplo, eu tinha lá, e é importante que você faça dessa sua organização algo simples, porque é muito complexo, a gente acaba se perdendo, tem coisas que são muito rápidas. Então, partindo pelo ponto que o terceiro pilar é otimização, eu quero que você estruture uma rotina de organização para você que seja rápida, que seja ágil. Então, eu tinha no meu bloco de notas, algumas vezes eu me organizei também pelo Word, onde eu colocava lá, hoje é dia 15 de dezembro, eu colocava 15/12, anotava todas as atividades que eu tinha que fazer 15/12. Essa mesma agenda já tinha 16/12, 17/12, 20 de janeiro. Eu sempre tinha ali todas as atividades que eu tinha que fazer. Tinha atividades que às vezes eu ia ter que fazer depois de um mês. Era um paciente que ia viajar, ficar fora por um mês, eu tinha que ligar para ele depois de 30 dias. Eu colocava lá, dia 15 de janeiro, ligar para fulano de tal para ver se já podemos fazer o reagendamento. E eu não esquecia daquela pessoa. O que acontece quando a gente se organiza? Nós nos tornamos pessoas comprometidas. A visualização de quem depende de nós, ela vai aumentando. E eu digo que uma das coisas que me tornaram gestora do ambiente de trabalho onde eu estava inserida foi o meu comprometimento com as pessoas, comprometimento com os funcionários, os colaboradores que trabalhavam comigo. Então, se eu falava, olha, tal dia a gente senta para ver isso, eu anotava lá, dia que seja dia 17 de dezembro, sentar para ver com tal pessoa a respeito das agendas. Então, chegava naquele dia, se a pessoa não viesse me falar, eu falava com ela. Outro ponto muito importante, eu me organizava não só sobre o meu trabalho, mas também sobre as coisas que eu delegava. Então, como gestora, eu aprendi que depois que a gente delega, se aquilo vai reincidir sobre mim, eu também tenho que cobrar aquele trabalho que eu deleguei. Então, se eu passasse, por exemplo, para alguém checagem de agenda e eu tinha que verificar e depois eu fosse ser cobrada por isso caso a pessoa não checasse, eu colocava lá, deleguei hoje, eu acredito que eu combinava com a pessoa, quantos dias você acha que você consegue fazer isso? Ah, 3 dias, Gabi. Ok, então hoje é dia 15, dia 18, eu marcava lá, 18/12, checar se fulano checou as agendas. E aí eu não ia lá conferir o trabalho, mas às vezes é necessário a conferência, a checagem, às vezes eu só mandava uma mensagem. Olá, tudo bem? Você conseguiu ver aquilo que eu te pedi? E aí tinha gente que me falava, olha, Gabi, eu consegui sim. Tinha pessoas que me falavam, Gabi, você acredita que não deu tempo? E ali naquele momento eu já me antecipava frente ao problema se era uma responsabilidade minha, embora eu tivesse delegado. Quando a gente terceiriza, quando a gente delega, é importante saber se a responsabilidade ainda está sobre nós. E ali eu otimizava já um problema futuro. Então, se a pessoa me falasse que não fez e eu perguntasse para ela, mas você vai conseguir fazer? Não, Gabi, eu faço hoje sem falta? Ok, eu ainda dava uma chance. Gabi, eu não vou conseguir fazer hoje, eu não vou conseguir fazer amanhã. Pelo que eu analisei aqui, minha rotina tá meio que uma loucura. Você consegue ver com outra pessoa? Eu já ia e já via com outra pessoa. Então, isso otimizava muitos problemas. Então, a organização frente a uma anotação, frente a não deixar esquecer do paciente,
Porque eu trabalhei com pessoas que combinavam com o paciente de ligar e não ligavam. O que ia acontecer? Esse paciente ele ligava super frustrado ou super agressivo, porque a gente não tinha feito o que a gente tinha combinado com ele. Embora eu entenda o ponto de vista do colaborador, que tem centenas de pacientes para se preocupar, para aquele paciente era uma única situação que ele dependia de nós. Então, principalmente quando a gente trabalha com atendimento ao público, quando a gente presta atendimento para o cliente principal, é muito importante a gente ter esse comprometimento de se organizar para não dar mancada com essas pessoas com quem a gente combinou. Isso é comprometimento, e o comprometimento ele pode ser cumprido pela organização. Um segundo ponto é a otimização. O que eu via muito? Pessoas que podiam matar na hora, resolver um problema na hora, anotando para fazer depois. E isso gera um desgaste, porque você não consegue desocupar a sua agenda e ela está sempre muito cheia. Então, quando você não otimiza, você vai gerando desgaste na sua vida profissional. Então, é muito importante você otimizar o seu tempo. Se você está numa ligação onde você já pode resolver a situação daquele paciente, daquele cliente, daquela pessoa para quem você presta serviço ou vende um produto na hora, resolva na hora. Porque você vai abrir espaço para você. Então, por muito tempo, eu vi pessoas que não otimizavam problemas. E eu ficava assim, cara, por que ela já não fez na hora? Sabe, poderia ter sido já mais tão fácil. E aí, quando você começa a gerar tempo, porque você otimiza, você começa a ser o funcionário que você não só cumpre tarefas. Você consegue abrir espaço para começar a desenvolver novas atividades dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a otimização dentro da minha formação profissional, ela fez com que eu sempre pudesse estar atenta a outras oportunidades, a outros conhecimentos, a sentar com outras pessoas para aprender, porque ao invés de acumular trabalho, eu otimizava trabalho. Tem pessoas, pasmem vocês, que acreditam que se deixar para fazer depois, não vai ficar ocioso. E isso vai fazer com que ela nunca esteja parada. E não estar parado vai fazer com que ela demonstre serviço. Só que eu vou te falar que se você só cumpre aquilo que é designado a você, você não vai crescer profissionalmente. Agora, se você faz o plus, o adicional, o a mais, é isso que vai te fazer ser reconhecido profissionalmente. Então, se você otimizar a sua atividade para ter tempo ocioso, vão reconhecer em você aquilo que talvez não reconhecessem se você não tivesse otimizado o seu tempo e você não tivesse tempo para desenvolver novas habilidades. Então, comece a buscar por ter mais tempo para que você possa desenvolver novas habilidades e ser mais reconhecido por ajudar outros colegas, por poder demonstrar que você tem disponibilidade para ajudar. Então, todas essas coisas vai fazer com que você possa crescer profissionalmente. A otimização, ela gera tempo e tempo gera você se desenvolver, você criar novas habilidades. Então, se você for sempre aquele profissional raso, que faz só o que te pede, que cumpre tarefas, isso não vai fazer você ser enxergado com valor. Queira ser valorizado para poder ser remunerado. Tem muitas pessoas que não fazem nada mais porque não são remuneradas por isso. E eu tô para te falar que, como gestora e pela experiência que eu tive, mais vale você fazer para ser remunerado do que esperar a remuneração para fazer. Eu entendo que no mundo corporativo, para grandes pessoas, se você quer ser visualizado por pessoas que realmente enxergam o seu valor, essas pessoas normalmente elas retribuem de acordo com a entrega. Então, eu não parto do ponto que você precisa ser valorizado para fazer. Eu parto do ponto que você precisa fazer para ser valorizado.
Então, esse é a minha visão de profissional. Esses são pilares que eu prezo, não só no meu ambiente de trabalho, mas na minha vida. Então, hoje eu prezo por uma organização. Se eu marquei com alguém alguma coisa, eu marco na minha agenda. Se eu não conseguir cumprir com aquilo, ao invés de inventar uma desculpa, eu ajo muito com a honestidade. Então, eu organizo e aí por organizar, eu entro em contato com a pessoa e eu faço a minha comunicação com ela. Eu digo, olha, eu combinei com você esse dia e horário, mas surgiu um imprevisto. Ou se eu não tô bem naquele dia, olha, eu realmente não tô bem para entregar 100% disso que a gente combinou. Então, eu sempre agi com honestidade. Essa honestidade, ela me fez me tornar uma pessoa comprometida. A comunicação sempre me ajudou muito a transparecer clareza e também, consequentemente, me tornar uma pessoa confiável. Então é tudo isso que eu queria transmitir para você ser um profissional melhor. Eu espero que essa mensagem abençoe a sua vida. Continue aqui no Vida Gerir. Se essa mensagem fez sentido para você, se você tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem, compartilhe com um amigo. Não esqueça de comentar a respeito disso para que eu me sinta cada vez mais incentivada em trazer mensagens como essa para vocês. Se inscreve no canal para receber cada vez mais mensagens como essa e curte esse vídeo para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas e a gente faça cada vez mais profissionais competentes dentro de um ambiente de trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo!